Olá, queridos, a paz do Senhor. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio das nossas emoções, que também faz parte, né, da nossa alma, né? Nós já vimos que a alma é a sede das nossas emoções. E é necessário que em Deus nós tenhamos um domínio sobre as nossas emoções. É muito fácil nós prevermos as nossas ações, mas controlar as nossas reações é mais complicado, né? É muito fácil sair de casa e falar assim: eu vou chegar em tal lugar, vou falar isso com a pessoa, eu vou falar assim, eu vou pontuar dessa e dessa forma, e eu planejo tudo na minha cabeça. Mas eu não sei o que a pessoa vai falar quando eu terminar de falar, ou se ela vai deixar eu terminar de falar. E aí vai vir a minha reação. E muitas vezes somos pegos de surpresa nas nossas reações. E muitas vezes as nossas reações e também as nossas ações, elas são pautadas por aquilo que está no nosso coração. É por isso que a Bíblia vai dizer que a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Se nós temos um coração ferido, provavelmente a nossa boca vai ferir pessoas, porque todo ferido, ele fere. Só que a palavra de Deus nos dá, né, a solução para isso. Provérbios 19, versículo 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, ou seja, eu preciso colocar diante de Deus as minhas ações e também pedir para que o Espírito Santo de Deus controle as minhas reações, para que eu não fira ninguém, né? E se há no meu coração feridas, aí nós voltamos, né, como nós falamos na aula anterior, eu preciso apresentar diante de Deus essas debilidades, pedir ao Senhor que me cure, para que eu possa ser curada e, através da minha vida, outras vidas serem curadas. Um exemplo claro disso está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 20, que vai narrar, né, aquele episódio onde o filho, né, daquela mulher, ele morre e ela vai até o profeta buscar em quem pode resolver. E no caminho vem um moço do profeta e pergunta: o que você tem? E ela diz: vai tudo bem, porque ela tinha que falar com quem poderia resolver. Não adiantava ela se esbravejar, gritar no meio do caminho. Ela precisava se prostrar, né, na presença de Deus e ali junto ao profeta. E ela conseguiu manter, né, o seu controle até chegar no lugar onde ela precisava se derramar. Então, é possível, né, nós termos um equilíbrio emocional, desde que a nossa vida esteja alinhada com a presença de Deus, com os propósitos de Deus, né? Deus também nos socorre quando nós estamos com medo. Ah, mas eu sou crente. Crente tem medo? Tem. Crente passa insegurança? Passa. Nem todas as coisas na vida nós sabemos exatamente o final da história. Quando quando Daniel foi jogado na cova dos leões, eu creio que ele não sabia que os leões teriam suas bocas fechadas, mas ele confiou. Mas lá no fundo, muitas vezes, a gente não sabe o fim da história e teme, mas o nosso Deus, ele está conosco em todos os momentos. E Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó vai declarar: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Então, há momentos em que nós temos os nossos medos, os nossos receios, mas nesse momento nós precisamos confiar no Senhor. Isaías 51, versículo 12 vai dizer: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Então, nós precisamos saber que Deus está conosco.
Salmo 34, versículo 4 vai dizer: busquei ao Senhor, e ele, o Senhor, me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, não tenha vergonha de reconhecer que você tem medo. Eu tenho medo, né? É normal o ser humano ter medo, ter insegurança, mas isso não pode nos paralisar, isso não pode dominar a nossa vida. Isso precisa ser apresentado diante do Senhor. E aí, como salmista, nós vamos declarar que o Senhor vai nos livrar de todos os nossos temores. Então, nós queremos, assim, de uma forma bem sucinta, perceber que todas as necessidades da alma, elas não estão escondidas, pelo contrário, a própria palavra de Deus mostra vários momentos de que homens e mulheres evidenciaram essas necessidades da alma, mas a própria palavra de Deus vai nos mostrar o socorro bem presente, vindo de encontro a essas pessoas, o remédio, a cura, o refrigério, a restauração que só Deus tem e pode nos dar. Então, se estamos inseguros, cheios de temores, precisamos apresentar tudo ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para nos curar. O Senhor também socorre aquelas pessoas que têm um sentimento de solidão, de abandono. Muitas vezes a pessoa está no meio de uma multidão e se sente só. Isso é algo interno, né? Ela não está, assim, literalmente sozinha, mas o seu sentimento é de solidão. E por outras vezes, realmente, a pessoa está passando por um momento de solidão. Mas não importa se você está passando por um momento de solidão, literalmente falando, ou se você está no meio de uma multidão de familiares, de pessoas do trabalho, até no meio da igreja, mas no seu íntimo você se sente só. Deus tem cura para esse sentimento, não é? O Salmo 102, versículos 6 e 7 vai dizer: sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. O salmista está declarando que está solitário. O salmista está declarando que não consegue dormir. Então, não há necessidade de escondermos as nossas dores, as nossas debilidades, mas há sim uma necessidade de buscarmos socorro em Deus. Só vai ser tratado aquele que admite que precisa de uma cura. Senão, nessa negação, nós não vamos fluir naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a partir do momento que eu reconheço, Senhor, me socorre, me ajuda, Ele vem, e Ele vem de uma maneira sobrenatural. Isaías vai dizer, lá no capítulo 49, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei nas palmas das minhas mãos. Então, teus muros estão sempre diante de mim. Então, mesmo que uma mãe viesse de o seu filho se esquecer, e do seu filho que mama, e quem já amamentou sabe, e quando vai dando a hora, né, da amamentação, o nosso corpo vai dando sinais de que está na hora de nós darmos de mamar ao bebê. E aí a Bíblia faz essa linda comparação. Mesmo que uma mãe viesse se esquecer do seu filho que mama, eu não me esquecerei de ti. Então, o profeta começa a dizer, né, que está desamparado, que está sozinho, que está abandonado. E aí o Senhor vem e fala que ele está gravado nas palmas das suas mãos. Assim como o profeta, eu e você estamos nas mãos do Senhor. Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos esquece.
E a palavra de Deus fala que ele declarou: eu estarei convosco todos os dias. Então, não se sinta só. Deus está com você. Esse sentimento de solidão, seja mesmo por conta da circunstância, ou você está no meio de uma multidão se sentindo só, não fique assim. Clame pelo socorro de Deus e ouça o Senhor falar: eu não me esqueci de você. Eu não te abandonei. Eu estou convosco todos os dias. Amém? Então, o socorro de Deus, ele é real. Muitas vezes estamos passando por um momento de inconstância. E aí a palavra de Deus vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E a palavra de Deus também declara que nós precisamos ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, se você não, se a sua alma ferida, abatida, está tirando o foco de você, está tirando esse ânimo, esse entusiasmo, você começa fazendo uma coisa e não termina, você quer hoje, amanhã você não quer mais, hoje você ama, amanhã você odeia, hoje você está com toda a força, com todo o pique, amanhã você está abandonando, não está dando a mínima. Essa inconstância não pode dominar a nossa vida. Precisamos cumprir o que a palavra de Deus diz: ser firmes e constantes. E como é que a gente vai conseguir isso? Com o socorro de Deus, olhando para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Esse olhar, o nosso olhar, precisa estar fixo em Deus. Como diz aquele louvor, não olhe as circunstâncias, olhe o amor de Deus. Deus tem socorro para as nossas almas. Deus tem socorro para as nossas necessidades. Que o Espírito Santo de Deus continue fluindo, falando aos nossos corações. Deus está falando ao meu coração. E eu creio que Deus também está falando ao seu coração. É a palavra de Deus. Vamos tomar posse dessa palavra e ser socorridos nas nossas emoções. Creio que no próximo encontro nós vamos encerrar, porque está fluindo, né? E é assim que é. Falar das coisas de Deus é assim. A gente vai falando e a bênção do Senhor vai fluindo, né? A palavra vai fluindo. E que essa palavra encontre a sua vida, o seu coração, e gere cura para as suas emoções. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima.